Mais um vídeo para que eu seja xingado, humilhado, mas fica tranquilo, tudo isso é em nome da graça que transforma vidas. Quer entender essa loucura? Então fica aí. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Livros e Teologia. Meu nome é Rafael Pablo e hoje eu estou aqui para falar, para tocar em um vespeiro. Eu estou falando do livro Destinados a Reinar, do Joseph Prince, O Segredo para o Sucesso, a Plenitude e a Vida Vitoriosa, já preparados para você da Belo Publicações. Sim, vamos tocar nesse vespeiro. Mas antes eu te convido a se inscrever no nosso canal, caso esse seja o primeiro vídeo que você esteja vendo, inscreva-se lá. E se você já assiste os vídeos do Livros de Teologia, clique lá embaixo, se inscreva, porque isso nos ajuda bastante. Também deixe o seu like para fazer esse vídeo ir mais longe. Se você puder, torne-se membro e tenha conteúdos exclusivos e participe também dos sorteios exclusivos lá para quem é membro do canal. E por fim, se você ainda não nos segue lá no Instagram, o nosso IG oficial no Instagram é @Notícias Teológicas. O IG Livros e Teologia será desativado. Lá no Instagram, o nosso IG oficial é @Notícias Teológicas. Mas é isso mesmo, pessoal. A partir desse domingo nós teremos uma série de vídeos para nós comentarmos um pouquinho a respeito desse livro, Destinados a Reinar, do Joseph Prince, que é o livro que compila muito bem a teologia do Joseph Prince. Então eu escolhi esse livro para comentar um pouquinho mais detalhado. Nós devemos ter uns 5 ou 6 vídeos falando a respeito da teologia do Joseph Prince, e eu quero explicar muito bem o porquê que eu não concordo com a teologia que ele prega. E eu vou explicar o porquê que eu quero explicar. No dia 15 de julho, eu lancei um vídeo com o título A Bíblia de Joseph Prince Não Existe. Eu vou deixar esse link lá embaixo na descrição e você pode ver aquilo que eu falei. Sim, ali nós tivemos uma análise bem superficial. Eu estava lendo o livro ainda, relendo, porque eu já tinha lido esse livro há um tempo atrás. Estava relendo e fiz alguns comentários. Desde esse dia eu tenho recebido diversas mensagens carinhosas e amorosas falando e defendendo o Joseph Prince. E eu vou trazer para vocês aqui algumas das mensagens que eu recebi lá nos comentários e depois algumas mensagens que eu recebi no inbox lá do Instagram e mesmo dentro do meu WhatsApp. Teve pessoas que entrou no WhatsApp e vieram defender Joseph Prince, e eu vou mostrar a graça que transforma vidas através desses comentários. Mas primeiro, os comentários desse vídeo que eu lancei lá no dia 15 de julho. Então o primeiro comentário foi: Cristo não permite que pessoas de coração duro tenham as pérolas. Jesus Cristo é a palavra da verdade é roubada e não penetra no coração duro. Então, aqui o seguidor está querendo dizer que eu tenho um coração duro e por isso eu não entendo a mensagem do Joseph Prince. Segundo, estou em dúvidas. Será que perco meu tempo vendo esse vídeo? Já sei. Deixa eu voltar para as maravilhosas pregações do amado Joseph Prince. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Esse é um jargão que você vai ver repetir diversas vezes nos seguidores de Joseph Prince. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. E eu vou tratar desse jargão um pouquinho mais pra frente ainda nesse vídeo. Mas aqui ele está falando que ele não perde o tempo dele vendo o vídeo, mas ele perdeu o tempo dele fazendo o comentário. Mais ainda, o interessante da inveja é que ela nunca vem de cima para baixo, mas de baixo para cima. Ao invés de ficar tentando ganhar hype, falando mal dos outros, se preocupa em ganhar vidas para Jesus. Fica aqui o meu comentário, que ao invés de ficar fazendo comentários na internet, você deveria também estar preocupado em ganhar vidas para Jesus. A Bíblia é clara que Deus abomina quem semeia contenda entre irmãos. Muito cuidado ao tocar em um homem de Deus. Não faz ideia do perigo que está plantando em sua vida. Então, ele falou que eu sou invejoso, falou que eu fiz o vídeo apenas para ganhar hype. Se eu fiz o vídeo apenas para ganhar hype, se eu estou fazendo, por exemplo, esse vídeo apenas para ganhar hype, eu estou fazendo da maneira muito errada, porque o meu vídeo sobre Joseph Prince foi o vídeo que teve mais dislike na história do canal. Nem quando eu não gostei de um livro do Augusto Nicodemos teve tanto dislike. E também é o vídeo que tem mais comentários contrários ao vídeo. Então, se era para ganhar hype, eu estou fazendo alguma coisa errada. E por último, nos comentários desse vídeo ainda do dia 15/7, tem um que disse o seguinte: o título desse vídeo deveria ser As Heresias de Livros e Teologia. Sou um herege por atacar a teologia de Joseph Prince. Mas esses foram os comentários mais comedidos, porque as pessoas sabiam que ali nos comentários do vídeo as outras pessoas iriam ler. Então elas não se mostram verdadeiramente como elas são, ou pelo menos algumas não se mostram. E aí eu recebi algumas mensagens no Instagram e no WhatsApp. Veja a primeira mensagem que eu recebi: quando as pessoas sabem que não serão expostas, pelo menos o nome não será exposto.
Você é um filho da pi. Pare de atacar o pastor Joseph Prince. Minha vida mudou através das pregações dele. Pelo jeito, a vida mudou, mas a boca precisa ainda ser lavada pela graça de Deus, porque a boca continua falando palavrões, né? Você é um filho da... chamando outra pessoa de filho da pi. Mas a vida dele foi transformada. Por isso que eu digo que eu vou ser xingado, mas tudo isso é em nome da graça. Mais ainda, você é um miserável, desgraçado e falso crente. Não cogita das coisas espirituais. Por isso não consegue entender as mensagens do pastor Joseph Prince. Esse é um outro comentário que sempre vai aparecer. Quando você discorda de alguém, essa pessoa, quando não tem argumentos para contra-argumentar, ela simplesmente fala, você não cogita das coisas espirituais. Você é muito natural, muito carnal. O que já deixa muito claro que ele está dizendo que ele é espiritual, mas aquela outra pessoa não. Aquela outra pessoa é carnal. Um outro comentário. Joseph Prince prega a graça que você jamais vai entender. Você só está tentando ganhar visualizações nesse seu canalzinho de pip e mais um palavrão. Outro comentário. Quando estiveres no inferno, olha que graça. Quando estiveres no inferno queimando, lembrarás que teve a oportunidade de se salvar e jogou fora. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Termina com o jargão do Joseph Prince, enquanto ele parece demonstrar bastante satisfação por eu estar queimando no inferno algum dia. Bem, diante das demonstrações de tanto carinho, de tanto amor e graça, eu resolvi então trazer esse livro para cá, reler esse livro e falar um pouquinho mais, trazer um pouco mais de argumento e explicar para você por que eu não concordo com aquilo que está nesse livro, ou por boa parte daquilo que está nesse livro. Então, nós vamos ter uma série de vídeos onde eu vou explicar minuciosamente, teologicamente, os argumentos que eu tenho para não gostar da teologia do Joseph Prince. Eu sei que eu vou receber aqui mais diversos xingamentos, diversas humilhações, diversas insinuações que eu sou um homem carnal, que eu deveria estar fazendo qualquer outra coisa ao invés de falar com o Joseph Prince, né, sobre o Joseph Prince. Vou receber diversos xingamentos como esses, né, mas tudo isso é em nome da graça que transforma vidas, como eu disse. Então tá tudo bem. Mas qual que é o meu intuito? Qual que é o meu principal objetivo? Eu sei que eu não vou convencer essas pessoas. Essas que me xingaram possivelmente não serão convencidas. Mas pode ser que um ou outro eu consiga pelo menos colocar uma pulguinha atrás da orelha para que ela pelo menos vá atrás daquilo que eu falar. Então, pode considerar que tudo aquilo que eu estou dizendo aqui é mentira e que você vai ir atrás para provar que eu estou mentindo. Essa é a minha intenção. Que você vá atrás e que você perceba e verifique alguns argumentos que eu estou dizendo aqui, se são verdades ou não. Quem sabe, você indo atrás, você vai descobrir algumas coisas que você não sabe ainda a respeito da teologia do Joseph Prince. Então, eu espero ajudar outras pessoas a percorrerem o caminho que eu percorri. É apenas isso o objetivo dessa série. Então, simbora. Para começar, eu quero trazer algumas explicações introdutórias. A primeira explicação que eu quero dizer é que eu não li o livro do Joseph Prince para atacá-lo. Na verdade, eu conheço o Joseph Prince há muito tempo. E eu já li muita coisa do Joseph Prince, já vi muitas pregações do Joseph Prince. Então, quando eu li Joseph Prince pela primeira vez, quando eu reli pela segunda vez, e agora eu estou relendo pela terceira vez, só nessa última releitura que eu estou fazendo essa releitura mais crítica. Nas duas primeiras, eu li porque eu gostava da teologia do Joseph Prince, então eu entendo vocês que defendem o Joseph Prince. Então, eu já li muita coisa do Joseph Prince. Normalmente, eu já li muito mais coisas do Joseph Prince do que as pessoas que me atacam de não conhecer a teologia de Joseph Prince. Por exemplo, eu já li o livro Destinados a Reinar, que esse aqui é a terceira releitura que eu estou fazendo. Já li o livro 100 Dias de Favor. Já li o Favor Imerecido. Já li o Poder de Crer Corretamente. E o único que eu não li foi a Revolução da Graça. Porque quando esse livro saiu, a Revolução da Graça, eu já não estava mais concordando com a teologia do Joseph Prince. Então, por isso eu não li. Já vi diversas pregações do Joseph Prince, pelo menos umas 20. Gosto bastante da dublagem que fazem, né, do Joseph Prince na internet. Eu acho muito bacana quem é que dubla ali o Joseph Prince. Então, quando eu conheci Joseph Prince, eu não conheci Joseph Prince para atacá-lo. Normalmente, como eu disse, eu conheço mais Joseph Prince do que as pessoas que me acusam de não conhecê-lo. Segundo, eu entendo, justamente por ter conhecido Joseph Prince, eu entendo quem defende ele. Os defensores de Joseph Prince, os testemunhas de Joseph Prince. Eu já fui um testemunho de Joseph Prince. Então, eu entendo por que você defende. Eu entendo aquilo que a pregação de Joseph Prince provoca em você. Aquela sensação boa. Eu entendo isso daí.
Eu já tive do lado daí, então eu sei o que é essa sensação de afagar o seu ego, de dizer, não, vai ficar tudo bem, tá tudo tranquilo, você não precisa ter conflitos internos sobre o seu pecado, foi tudo pago na cruz e tá tudo bem. Né? Muitas vezes você comete um pecado e você fica mal por aquele pecado, mas aí você vai lá, escuta Joseph Prince falando que tá tudo bem, que já tá tudo perdoado, que a graça cobre tudo e que tá tudo jóia, você não precisa ficar se culpando. Eu entendo isso daí. Eu entendo o porquê você defende Joseph Prince. Mas aí eu gostaria de te chamar a atenção para uma coisa. Normalmente quem defende Joseph Prince é incoerente. E eu vou explicar por quê. Eu era um defensor de Joseph Prince incoerente. Porque, por exemplo, eu vi a pregação do Joseph Prince, eu gostava da pregação do Joseph Prince, mas aí eu assistia, por exemplo, uma pregação do Augusto Nicodemos, ou do Hernandes Dias Lopes, ou algum vídeo transmitido do Timothy Keller, do John Piper, alguma coisa do Jonas Madureira, do Heber Campos Jr., de qualquer outro pregador aí que tem mais visibilidade na internet. E eu também gostava dessas outras pregações. E isso era incoerência. Não tem como eu gostar de uma pregação do Joseph Prince e ao mesmo tempo gostar, por exemplo, de uma pregação do Augusto Nicodemos, do Hernandes Dias Lopes. Por quê? Porque aquilo que Hernandes Dias Lopes prega é frontalmente contrário ao que o Joseph Prince prega. Então, eu não tenho como gostar dessas duas coisas ao mesmo tempo. É como se eu falasse, olha, a minha cor favorita, só um exemplo aqui que me ocorreu, a minha cor favorita é vermelho e depois eu falasse minha cor favorita é preto. Não, não é. Ou é vermelho ou é preto. Deixa eu dar um exemplo melhor, esse ficou bem ruim. É como se eu falasse que eu gosto, sei lá, que eu torço pro São Paulo e ao mesmo tempo falasse que eu torço pro Corinthians. Acho que ficou melhor. É incoerente, não tem como uma pessoa que gosta do São Paulo gostar do Corinthians. E todo mundo que é torcedor do São Paulo sabe disso. E vice-versa. Então, há uma incoerência. Você não está prestando atenção em alguma das pregações. Porque quando eu parei para prestar atenção fielmente na pregação do Joseph Prince e depois comecei a escutar outras pregações que eu também já gostava, falei, mas calma aí, tem alguma coisa errada. Esse pregador está falando justamente o contrário do que o Joseph Prince está falando. Então, tem alguma coisa errada. Eu não posso gostar do Joseph Prince e desse pregador. Eu vou ter que abrir a mão de um deles. Talvez você abra a mão dos Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, tudo bem. Mas é uma questão de coerência. Preste atenção nas mensagens. Preste atenção nas pregações. Você vai ver que não dá para gostar dos dois ao mesmo tempo. Mais do que isso, não dá para gostar ou apoiar ou ter a pregação do Joseph Prince como bíblica e pregações como Martinho Lutero, João Calvino, Charles Spurgeon, George Whitefield ou qualquer outro desses grandes homens de Deus também como certas. O Joseph Prince descobriu uma coisa que até então ninguém tinha descoberto, ao longo da história da igreja ninguém descobriu, e aqui nós temos então um novo reformador, ou seja, a igreja se perdeu e Joseph Prince veio e está trazendo uma nova reforma para a igreja. Você pode acreditar nisso, mas isso é mais coerente do que acreditar que Joseph Prince prega as escrituras e que Martinho Lutero e que João Calvino também prega as escrituras. Aí é incoerente, porque aquilo que João Calvino, Martinho Lutero, Charles Spurgeon pregava, não é aquilo que Joseph Prince prega, ok? Então, é só uma questão de coerência. Bem, agora eu quero tratar rapidamente dos argumentos que são lançados contrários a mim quando eu falo alguma coisa do Joseph Prince. E com certeza vai ter vários desses argumentos aí embaixo nos comentários. O primeiro argumento que jogam contra mim está lá em 1 Coríntios 2,14. Muitas pessoas, então, jogam um argumento, e você viu até em alguns dos comentários, das pessoas falando que eu não entendo a mensagem do Joseph Prince porque eu sou um homem natural e o homem natural não entende as coisas do Espírito e que para mim entendê-la eu deveria discerni-las espiritualmente. Então, se eu sou um homem natural, eu jamais vou entender Joseph Prince. Bem, essa suposição ela é soberba por si só, porque você está dizendo que você que entende o Joseph Prince, se gosta do Joseph Prince, é um homem espiritual e todos aqueles que não entendem são homens carnais ou homens naturais. Já começa com um princípio de eu estou numa posição mais elevada, o que não combina nem com a pregação da graça do Joseph Prince, que fala que você não merece coisa alguma. Então, você não está concordando nem com o próprio Joseph Prince quando fala a respeito disso. Mas esse versículo também pode ser usado para qualquer coisa. Eu posso pregar as maiores heresias e quando alguém vir refutar a minha heresia, eu falar simplesmente isso. Falar, você não entende o que eu estou dizendo porque você é um homem natural.
eu sou um homem espiritual e pessoas que estão concordando comigo são espirituais e por isso elas entendem as coisas do Espírito. Então, esse argumento, fora de contexto, não faz nenhum sentido. Veja, eu estou fazendo esse vídeo aqui tentando argumentar e trazer diversos argumentos. Simplesmente falar que meu argumento é inválido porque você é espiritual e eu sou carnal, não faz nenhum sentido, até porque eu poderia utilizar o mesmo argumento contra você. Você não concorda comigo porque você é carnal, enquanto eu sou espiritual e por isso eu enxergo essas coisas, tá vendo? É um argumento que tem via dupla, eu posso jogar contra você também. Outra coisa do porquê que eu não posso usar esse argumento é que o próprio apóstolo Paulo não utilizou esse argumento. Então, quando a igreja de Corinto veio com várias dúvidas a respeito de coisas, e muitas dúvidas, eles falavam assim que estavam desacreditando a autoridade de Paulo e tal, Paulo simplesmente não falou assim, olha, mandou um bilhete para a igreja de Corinto e falou, olha, vocês não estão concordando porque vocês são carnais e eu sou espiritual, então para com isso. Não, ele escreveu toda uma carta onde esse versículo estava no contexto explicando o porquê que aqueles homens eram carnais. Ele simplesmente não chamou os outros de carnais e pronto, olha, é por isso que vocês não entendem. Não, ele escreveu toda uma carta provando que aqueles homens eram carnais. Então, esse versículo está dentro de um contexto maior. Jogar ele simplesmente fora de contexto contra as pessoas pode inclusive validar diversas heresias. Mais ainda, usar o jargão "eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus" também não serve como argumento. Esse jargão por si só não fala coisa alguma. Para você entender esse jargão, você precisa ter lido Joseph Prince, você precisa ter já tido uma história dentro de uma igreja para você entender o que esse jargão quer dizer. Então, pare de usar esse jargão com pessoas, inclusive ímpias, né? Eu vejo muitas pessoas falando exatamente isso. Olha, você precisa entender que você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Para o ímpio, isso não faz nem sentido. A não ser que você explique o que isso quer dizer. E segundo, não faz sentido você jogar esse jargão na minha cara, porque eu também creio que em Cristo Jesus a justiça de Deus foi satisfeita. E que em Cristo eu fui justificado. E que não é através de obras. E que não há nada que eu faça para que Deus me aceite. Não há absolutamente nenhuma obra que eu possa fazer para que Deus me aceite mais ou menos. Ou como muitos gostam de dizer, por causa de Joseph Prince, Deus não vai me amar mais ou menos pelas obras que eu faço. Ok? Mas explicar isso vai muito além de falar eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Então, só jogar um jargão também não adianta. Um terceiro argumento que vem sempre aqui também nos comentários é: minha vida foi transformada pelas leituras e pregações de Joseph Prince. E isto comprova que o que ele prega vem de Deus. Ora, isso também não é argumento para validar uma teologia e para provar que uma coisa está nas Escrituras. Ok? Não é. Bem, esse argumento é um dos mais fracos. Primeiro, porque é você que está dizendo que sua vida foi transformada. Ninguém tem certeza, ou seja, para quem você está falando, eu não tenho certeza que a sua vida foi transformada. Você viu algumas pessoas ali me xingando, me chamando de filho da pi e falando que foi transformado pelo Evangelho. Outros tendo um certo prazer de que eu vou para o inferno e também falando que a vida foi transformada. Então, quer dizer, simplesmente falar que sua vida foi transformada não quer dizer muita coisa. Mas segundo, se eu for utilizar esse argumento pragmático, ou seja, que se deu certo é de Deus, inclusive John Bevere, que é muito lido entre os neopentecostais também, tem um livro chamado Do Bem ou de Deus, onde ele fala que nem tudo que é do bem é de Deus. E é exatamente isso. Ou seja, nem tudo que dá certo vem de Deus. Porque se eu for validar simplesmente porque minha vida foi transformada, eu já até coloquei esse argumento lá no Instagram, eu vou ter que validar várias outras religiões. Eu conheço diversas pessoas que frequentam outras religiões que nós cristãos achamos equivocadas, mas que tiveram a vida transformada. Eram pessoas que bebiam, deixaram de beber. Eram pessoas que adulteravam, deixaram de adulterar. Eram pessoas que tinham uma vida financeira totalmente destruída e hoje têm uma vida financeira estável. E elas frequentam outras religiões. Então, simplesmente colocar como minha vida transformada como um argumento não pode ser utilizado para validar uma teologia. Nós não seguimos experiências. Nós não seguimos teologia porque uma vida foi transformada ou não, deixou de ser. Nós seguimos as Escrituras. O que as Escrituras dizem a respeito daquele assunto? É isso que nós seguimos. Como eu disse, nós somos protestantes. E o último argumento. Argumentar contra aquilo que você considera um erro teológico não é perseguir uma pessoa. Porque eu sou acusado muito de perseguir o Joseph Prince. Então, muitas pessoas estão dizendo que eu estou perseguindo. Não, eu estou expondo aquilo que eu acho equivocado.
E você, para ter uma boa teologia, para a teologia inclusive do Joseph Prince chegar até você, pode ter certeza que houve diversas pessoas que foram criticando outras teologias até o próprio Joseph Prince montar a teologia dele. Ele mesmo diz, e nós vamos ver isso, que ele mesmo diz que pregava uma determinada pregação e que devido a uma experiência que ele teve, ele começou a pregar uma outra pregação. Ora, e ele então começou a perseguir os pastores de antigamente, começou a criticar os pastores de antigamente a respeito da teologia que eles tinham? Não, não é perseguição. Simplesmente ele não concorda mais com aquela teologia que ele pregava antes e agora ele está pregando uma nova teologia. Mas isso não quer dizer que ele está perseguindo os pastores antigos. Então, simplesmente não concordar com alguém não quer dizer que eu estou perseguindo o Joseph Prince. Eu só estou expondo para você o porquê eu não concordo com a teologia dele. E aí eu quero terminar esse argumento da seguinte maneira. Joseph Prince acusa as outras pessoas de persegui-lo. Mas a perseguição de Joseph Prince é ele morando numa mansão, andando nos melhores carros, viajando para os melhores lugares, frequentando as maiores conferências. Caramba, que tipo de perseguição é essa? Comparar essas perseguições, comparar alguém discordando da teologia de Joseph Prince com as perseguições da Bíblia é simplesmente não entender o que verdadeiramente é uma perseguição. Então, não estou perseguindo Joseph Prince, estou apenas argumentando o porquê discordo com ele e eu vou trazer argumentos bíblicos aqui do porquê da discordância. Você pode discordar de mim e apresentar os seus argumentos bíblicos e você não vai estar me perseguindo, você só vai estar discordando daquilo que eu estou falando. Muito bem, duas coisas importantes que eu ainda preciso dizer antes de nós entrarmos propriamente no livro, ok? Antes de entrarmos aqui naquilo que eu vou dizer a respeito do livro. Primeiro, quero indicar alguns livros para você comparar esses livros com a pregação do Joseph Prince. Ah, isso quer dizer que esses livros vão te transformar? Esses livros vão fazer você jogar Joseph Prince fora? Não, mas esses livros vão te dar uma outra perspectiva daquilo que é o Evangelho. Talvez você discorde desses outros livros, fale, não, isso aqui não é Evangelho. Joseph Prince prega o Evangelho. E aí, tudo bem. Primeiro que eu indico para você é o Evangelho de Deus e o Evangelho do Homem, do Paul Washer. Dá uma lida nesse livro e verifica o que é o Evangelho e o que é o Evangelho do Homem segundo o Paul Washer. Um outro livro é Deus é o Evangelho, do John Piper. O melhor livro que eu já li em toda a minha vida. Foi um dos livros que abriu muito a minha visão sobre aquilo que o Joseph Prince pregava e outros pastores como Joseph Prince prega. Dá uma olhada nesse livro, Deus é o Evangelho, do John Piper, verifica aquilo que ele fala que é o Evangelho e compara com aquilo que o Joseph Prince prega sobre Evangelho. E por fim, Simplesmente Crente, do Michael Horton, que também vai dar uma pincelada nesse assunto. Então, dá uma olhada nesses três livros, ou em um desses três livros. Talvez Deus é o Evangelho, é o mais fino, ou o Evangelho de Deus, o Evangelho do Homem também é bem fininho. E dá só uma comparada. Pode ser que você, depois de ler esse livro, você possa jogar fora os livros do Paul Washer, do John Piper, ou pode ser que você pelo menos fique curioso por saber mais a respeito desse evangelho pregado por esses homens. Segundo, durante os meus vídeos, acho que vai ficar claro que a minha principal crítica a Joseph Prince é que ele prega apenas parte do evangelho. E isso é um perigo maior do que pregar uma heresia, um erro claro. Porque quando a pessoa prega um erro claro, fica muito fácil de você refutar. Mas quando uma pessoa pega apenas parte do evangelho e transforma aquela parte no todo, ele vai selecionando os versículos e as passagens da Bíblia que comprovam aquilo que ele está dizendo. Então se parece muito com a verdade. É muito mais difícil refutar, por exemplo, Joseph Prince do que refutar um cara de fora do evangelho. Porque o cara de fora do evangelho fica muito claro o erro. Basta você pegar 2, 3 textos bíblicos, você prova que aquela pessoa está errada. No caso de Joseph Prince, como ele pega parte do evangelho e transforma essa parte no todo, ele pega textos selecionados para confirmar aquilo que ele está dizendo, é muito mais difícil de combater. Se eu só pregar que Deus te ama, eu estou pregando uma parte do evangelho. E é isso mais ou menos que Joseph Prince faz. Se eu pregar apenas o amor de Deus, eu estou pregando uma parte do evangelho. Está na Bíblia, Deus nos ama. Então, vai ter diversos textos que comprovam esse amor de Deus. Mas, se eu pregar esse amor, ocultando que Deus odeia o pecado, e que isto é tão sério que ele moeu o seu filho na cruz por causa do pecado, eu não estou pregando o evangelho por completo. Tá vendo? Então, lembra quando nós tínhamos igrejas extremamente legalistas que pegavam somente a parte dessa questão do pecado e faziam dessa parte o evangelho por inteiro? Pois é,
Agora nós temos uma outra parte que pega a parte do amor de Deus e transforma ela no evangelho inteiro. Sem, por exemplo, falar da gravidade do pecado. Sem, por exemplo, alertar que sim, o seu pecado vai trazer certas coisas em você. Muitas vezes você vai chorar pelo seu pecado e isso faz bem. Eu vou deixar isso um pouco mais para frente e vou falar a respeito disso durante toda a exposição aqui e da minha argumentação, ok? Mas essa é a dificuldade de apontar o erro de Joseph Prince, porque como ele pega parte do evangelho, então tem muitos versículos que comprovam, entre aspas, aquilo que ele diz. E aí fica muito mais difícil de você enxergar o erro que ele está cometendo. A parte que eu preguei é bíblica se eu pregar só o amor de Deus, mas fica muito mais difícil perceber que você não está pregando o evangelho por inteiro. Eu chamo isso de ilusionismo gospel. Em uma mão está aquilo que você está vendo, mas com a outra estou ocultando uma parte que você não vai ver. Então, no ilusionismo é assim, o mágico chama a sua atenção para uma mão enquanto ele está fazendo uma outra coisa, escondendo certas coisas com a outra mão. Ao meu ver, Joseph Prince faz exatamente isso com o evangelho, um ilusionismo gospel. Ele chama a atenção toda para uma parte aqui, enquanto ele esconde uma outra parte do evangelho, e é isso que eu vou desenvolver nos meus vídeos, ok? Então, conclusão desse vídeo aqui, dessa introdução. A partir do próximo vídeo vamos entrar diretamente aqui no livro do Joseph Prince. Eu não estou perseguindo o Joseph Prince, eu estou fazendo apenas vídeos apontando os argumentos e as minhas discordâncias com a teologia pregada por ele. Segundo, tenho certeza de que muitos que concordam com ele não são pessoas falsas, que não acreditam ou não amam a Deus. Eu não estou dizendo que se você gosta de Joseph Prince, você vai para o inferno, que você não é irmão coisa alguma, que você é um herege, absolutamente nada disso. Tenho certeza que muitos de vocês são cristãos bem melhores do que eu, amam a Deus muito mais do que eu. Eu apenas acredito que vocês que estão lendo Joseph Prince e gostando de Joseph Prince estão recebendo uma parte do evangelho e não o evangelho em toda a sua plenitude. Terceiro, nos comentários, ao invés de vocês fazerem ilações sobre as minhas motivações ou o meu caráter, coloque os seus argumentos. Então, por que você discorda de mim? Não adianta me xingar lá embaixo, isso não é argumento. E também não adianta colocar os jargões, como eu disse. Não tem proveito nenhum. E veja, eu não deleto comentários. Ao contrário de algumas pessoas na internet, são extremamente sensíveis, né? Se você discorda com ele, ele te bloqueia, ou então ele deleta o seu comentário. Eu não deleto comentário, eu só deleto dois tipos de comentário. Um, que tem xingamento e palavrão explícito, aí eu não deixo, porque isso aqui é um canal cristão, ou pelo menos nós tentamos ser um canal cristão. E segundo, se você estiver xingando um convidado. Se eu faço um vídeo convidando alguma pessoa, ou se você está xingando uma outra pessoa de um outro canal, de alguma outra coisa, aí eu também deleto o seu comentário. Mas se você discorda de mim, e se você é duro contra mim, não tem problema, você pode deixar o seu comentário aí. Quarto, escute pregações ou leia livros de outros pregadores que você goste e compare. É o mesmo evangelho que Joseph Prince está pregando? Realmente parece que os dois estão utilizando a mesma Bíblia? Em quinto e último lugar, eu queria que você terminasse esse vídeo com esse pensamento. Eu sei que muitos nem chegaram aqui, principalmente aqueles que gostam muito do Joseph Prince, não dariam conta de chegar aqui. Mas para você que chegou e que gosta de Joseph Prince, eu queria que você refletisse nisso. Você gosta das pregações do Joseph Prince e você se empolga com elas porque você acredita, através das pregações dele, que Deus vai te dar a vida que você quer, você vai ter uma vida boa, você vai reinar em vida, ou porque as pregações dele falam que não importa as circunstâncias, não importa a vida que você tenha, talvez você nunca vai realizar o seu sonho, talvez você tenha uma vida cheia de circunstâncias difíceis, de provações, mas você está em Cristo, e isso te empolga mais do que qualquer mudança de situação. Isso te empolga mais do que ter dinheiro, isso te empolga mais do que reinar em vida. O que empolga mais nas pregações do Joseph Prince para você? As promessas de vida boa, as promessas de que tudo vai dar certo, as promessas de que mesmo que você esteja passando por uma situação difícil, no final tudo vai dar certo, Deus vai te dar a vitória? Ou te empolga porque você tem o próprio Deus? Não importa as circunstâncias, não importa se a situação vai melhorar ou piorar, não importa se o Brasil vai melhorar ou piorar, me empolga as pregações porque o Joseph Prince me leva ao próprio Deus. Seja sincero com você. Se as pregações de Joseph Prince te empolgam porque ele
promete para você que Deus vai transformar e Deus vai fazer, então o que te empolga não é o próprio Deus, o que te empolga são as promessas e as coisas que Deus pode te dar. Muito bem, pessoal, esse é apenas o primeiro vídeo. Olha só, vai ter vídeos longos aqui mesmo. Eu espero que você tenha gostado e eu espero que você entenda aquilo que eu quero fazer. Eu vou, a partir do próximo vídeo, apontar desde o primeiro capítulo aqui as minhas discordâncias, o porquê eu acho que o Joseph Prince faz esse ilusionismo gospel. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não gostou, deixa o seu dislike. Deixa o seu comentário concordando ou discordando. Nos siga lá no @Notícias Teológicas. Fiquem com Deus, um abraço e até o nosso próximo vídeo. Esse será um dos vídeos mais difíceis de gravar, então se prepara aí, editor, porque deve ter muito corte.